falar no Novembro Roxo. Esse mês também é voltado para a atenção aos bebês prematuros. E olha que dado importante. Você sabia que a cada 10 bebês que nascem no Brasil, um é prematuro? Todo um cuidado que é exigido para essas crianças que já nascem aí tendo uma batalha para sobreviver. E hoje a gente vai... falar exatamente sobre esse assunto. Eu estou recebendo um convidado muito especial para conversar. Ele é obstetra e especialista em saúde fetal sobre esse assunto. Quantas mamães têm aí nesse primeiro momento, depois que esse bebê chega, inúmeras dificuldades, o medo de ver o seu filho partir logo na chegada e todas as questões que envolvem. Mas por que tantos casos de crianças prematuras? Vamos tirar todas as dúvidas? Inclusive, você pode participar dessa conversa, viu? O Dr. Jailson está aqui prontinho para responder suas dúvidas através do nosso WhatsApp, no 869-9411-7777. Doutor Jailson, bom dia, seja bem-vindo ao programa Revista. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor, para começar essa conversa, o mês que faz alusão, que traz toda essa sensibilidade para os bebês prematuros, por que é tão importante falar sobre esse assunto? Olha, porque a prematuridade ela tem grande relevância na saúde desses pequenos e também na repercussão da família e da sociedade como um todo, né? O bebê prematuro, ele aumenta as chances de mortalidade, ou seja, de morrer logo nos primeiros dias de vida, e também tem a sua morbidade, ou seja, necessidade de cuidados ao longo da sua vida, né? Problemas neurológicos, oftalmológicos, seu desenvolvimento, enfim, tem toda uma complexidade envolvida nos bebês prematuros, em que a sociedade como um todo, não apenas os médicos, tem que se preocupar. Doutor, e o que exatamente é considerado um bebê prematuro? No Brasil, qualquer nascimento abaixo de 37 semanas e 6 dias, a gente considera como uma prematuridade. A gente tem classificações da prematuridade extrema, quando ela é abaixo de 28, uma prematuridade mais tardia, de 28 a 34, e as limítrofes até 38 semanas. Mas a prematuridade é sempre que o nascimento for abaixo de 37 semanas e 6 dias. E eu tenho certeza que durante toda a sua carreira profissional você viu muitas histórias emocionantes de bebês que chegaram bem pequenininhos e conseguiram superar a prematuridade e com todos os cuidados, a equipe multidisciplinar que é envolvida no cuidado desse recém-nascido. Você tem alguma história que pode contar pra gente, doutor, que você se surpreendeu, depois você encontrou um menino grande e aí a criança estava lá, cheio de saúde? Conta pra gente. Sim, a gente tem inúmeras histórias, né? Eu tenho 20 anos já de médico, 17 de obstetra, né? Então são bastante tempo já de vivência, e a gente trabalha na maior maternidade do Piauí, que é a Evangelina Rosa, que é uma maternidade de alta complexidade, de mulheres com patologias muito sérias, que via de regra levam à prematuridade, malformações fetais que muitas vezes trazem prematuridade em conjunto, e a gente tem inúmeras histórias, mulheres que perderam 5 gestações e conseguiram um bebê na 6ª ou na 7ª gravidez, e todos os partos anteriores foram prematuros, né? Tem, enfim, várias histórias importantes. Mulheres que rompem bolsa, que tem uma patologia chamada de amniorrex prematura e passa com a gente internada 2, 3 meses. Para segurar esse bebê Para segurar o bebê. E conseguem segurar o bebê e esses bebês desenvolvem bem. Obviamente que todo momento feliz tem seus momentos tristes também. A gente também tem pacientes que fazem tudo que está ao alcance delas, mas mesmo assim não conseguem ter êxito no final. Mas o que é importante é a gente oferecer o melhor para essas famílias. Bom, e por falar nisso, nós temos um vídeo muito especial da Monique Daiane, que é mãe, e vai contar um pouco da história dela com o Heitor, que hoje tem 4 meses e que também nasceu de maneira prematura. Vamos conhecer essa história? Dá uma olhada. Bom dia, meu nome é Monique, eu sou mãe do Heitor. Heitor é um bebê prematuro e antes do Heitor eu perdi 7 bebês, sendo ele um prematuro extremo. E é assim, são vários sentimentos, sentimento de frustração, sentimento de onde que eu errei, por que que está acontecendo comigo, mas o melhor dos sentimentos é a força que eles nos dão. O medo, a gente passa por muito medo, o medo da perca, o medo de será se ele vai evoluir como as outras crianças, será se ele vai ser um bebê que não vai ter problemas. São inúmeros pensamentos que tem na cabeça da gente, mas assim, eles são guerreiros, eles são crianças muito abençoadas. Então, o que eu tenho a falar para as mamães
é que tenham fé e a força que a gente tem vem desses anjinhos aqui, ó, que eles dão todo o suporte pra gente. Doutor, que fofura! Esse é o seu trabalho, encher o rosto das mamães e de toda a equipe da Evangelina Rosa, encher as mamães de alegria. Parabéns para essa mamãe, a Monique, que tem essa história de superação, que foi paciente também sua, não é isso, doutor? E realmente ela perdeu 7 gestações. Por que existe tantos bebês prematuros? Olha, existem inúmeras causas de prematuridade, doenças maternas que fazem a gente interromper a gravidez antes, mas em particular na história da nossa paciente, ela tem uma história muito peculiar. Ela teve um aborto e perdas de 7 gestações consecutivas. É uma doença que muitas vezes é pouco vista pelos profissionais médicos, que chama incompetência istmo-cervical. Ela é uma doença que faz com que as mulheres perdam seus bebês por volta do 5º ou 4º mês de gestação e praticamente todos vão a óbito devido à prematuridade muito extrema. Essa patologia é uma patologia corrigível e curável desde que seja tratada de forma preventiva, que é uma cirurgia chamada cerclagem do colo uterino. É uma cirurgia feita por volta do 3º, 4º mês de gestação, ainda grávida, que nós operamos o colo uterino dessa paciente para que a gente consiga o que nós conseguimos nessa história aí da Monique, que foi uma paciente muito querida, e a mensagem dela é importante para que todas as mães, famílias entendam que muitas das prematuridades elas são evitáveis e são tratáveis no processo aí da medicina como um todo. Um bom profissional, um bom acompanhamento pode ajudar muito nesse momento. E a Suiane também é mãe do Davi. Davi chegou ao mundo pelas mãos do Dr. Jailson, que está aqui comigo. E aí, Suiane, como foi a sua gestação? Ai, maravilhosa, viu, Nai? Dr. Jailson, super competente, fez parte aí do dia mais feliz da minha vida. Foi o médico que me auxiliou no parto, né, quando eu tive o Davi. Incrível, Dr. Jailson, toda a minha admiração por você, sempre, você sabe disso. Mas minha pergunta acompanhando o assunto, né, eu queria saber, doutor, se todo bebê que nasce prematuro, ele precisa ficar internado na UTI neonatal ou não necessariamente? Não necessariamente, porque depende muito de fatores como idade gestacional de nascimento. Quanto mais prematuro, tende a ter mais imaturidade pulmonar, imaturidade neurológica, imaturidade de reflexos como sucção, que fazem parte da alimentação necessária nos primeiros dias de vida. Então, quanto mais prematuro, tende a necessidade de cuidados de terapia intensiva, que são cuidados não somente médicos, mas cuidados de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermagem especializada. Então é isso. Então, os prematuros, quanto mais próximo ao termo, ou seja, 36, 37 semanas, a tendência é que eles não precisem desses cuidados obrigatoriamente. Então, por isso que é importante levar a idade gestacional mais próximo do termo para que a gente tenha menos complicações de morbidade e de mortalidade. Doutor Jailson, e para a gente encerrar a nossa conversa, quais fatores aumentam o risco de uma mamãe ter um bebê prematuro? Existem medidas preventivas que podem ser tomadas? Sim, a sua pergunta é muito importante, porque são medidas de prematuridade evitável, né? Doenças maternas como hipertensão, diabetes, infecções vulvovaginais, infecção urinária tratada precocemente. Esses fatores são fatores evitáveis e tratáveis dentro da obstetrícia. Doenças como incompetência istmo-cervical, anomalias ou malformações uterinas que podem ser vistas pelos ginecologistas e tratadas. Então, são as principais causas evitáveis que nós temos de identificação pelo médico ginecologista e obstetra. Qual a taxa de sobrevivência de um bebê prematuro? Depende muito da idade gestacional, né? Mas a mortalidade ela começa a diminuir de forma exponencial depois de 28 semanas, né? Mas abaixo de 28 semanas, a taxa de mortalidade beira 70%. Olha só, muito importante a nossa conversa aqui com o Dr. Jailson a respeito do Novembro Roxo. E agora você já sabe que esse tema também deve ser discutido, conversado, e também faz parte da saúde da mulher. Um pré-natal bem feito, excelentes profissionais para cuidar, para que esse bebê fique aí assando nesse forninho o tempo que for preciso. Doutor Jailson, muito obrigado pela sua participação. Quero que você volte aqui para a gente falar mais para as mulheres que desejam, de repente, ter filho depois dos 40. Já pensou, doutor, eu lá fazendo meu pré-natal? Será que dá tempo? Dá sim. Olha aí, doutor, não me empurra que eu já estou na beira. Muito obrigada, doutor Jailson. Obrigado a você. Suiane, tá com você.